Bem-vindos aos Navegadores, o podcast onde vamos aprender juntos a navegar nos mares da saúde mental. Eu sou Gabriela Viana e vou conduzir nossos papos, que serão sobre saúde mental. Minha jornada nesse tema passa por diferentes áreas de estudo, principalmente a neurociência, saúde mental integrativa e psicologia positiva, mas também teremos diferentes abordagens que fazem parte da minha formação. Se quiser saber mais sobre as minhas áreas de estudo e interesse, dê uma olhada na descrição do podcast nessa plataforma. Bom, durante a minha jornada de estudo sobre saúde mental, eu tenho tido o privilégio de conhecer profissionais incríveis da área. Neurologistas, psiquiatras, psicólogos, psicomotricistas e muitos outros. Eles e elas estarão conosco em vários episódios. Eu também pretendo compartilhar o que aprendi e sigo aprendendo para ajudar a construir e cuidar da nossa saúde mental. Que bom que você está aqui para navegar comigo e com os meus convidados. Importante, saúde mental é coisa séria. Se você está passando por um momento difícil, procure ajuda profissional. As conversas aqui no podcast servem para informar e inspirar, mas não substituem um cuidado individualizado com um especialista. Bem-vindos a mais um episódio dos Navegadores de Saúde Mental. Menopausa, um mar de mudanças no corpo, no cérebro e na mente. Por muitos anos, a menopausa representou apenas o fim do ciclo reprodutivo. E vamos ser sinceras, praticamente nosso fim no papel de mulheres para a sociedade. Nos restava sermos mães, tias, esposas, e esposas com todas as dificuldades da menopausa, baixo libido inclusive, e avós. Agora, enfim, estamos assistindo a menopausa se tornar um tema central para uma nova geração de mulheres. Nós chegamos a essa fase ainda superativas, muitas vezes no auge das nossas carreiras, ainda cheia de projetos e buscando viver bem e muito. Hoje sabemos que a menopausa não é só esse marco biológico. Ela impacta os ovários, mas também tem uma transição que impacta o corpo todo. O cérebro, saúde mental. E agora nós temos médicas, celebridades, amigas, enfim, todo um grupo unido em termos da atenção e o cuidado que o tema exige e que não teve até hoje. Eu brinco que se o homem tivesse que fazer mamografia, teríamos com certeza máquinas que não são de tortura. E se eles tivessem uma andropausa tão abrupta quanto a nossa menopausa, não estaríamos há décadas presas na pouca pesquisa e na pouca capacidade que temos enfrentado em ter nossos sintomas levados a sério. No episódio de hoje, vamos bater um papo com a doutora Fernanda Dib, ginecologista e mastologista especializada em menopausa, com atuação em instituições de referência como o Grupo Fleury e a Rede D'Or. A Fernanda é uma das incríveis profissionais investindo seu tempo e energia em cuidar da gente nessa fase de transformação. E olha, tem que investir muito tempo em estudar. E em uma prova de que esse, ainda bem, é o tema do momento em saúde feminina, nossos depoimentos do episódio de hoje são de mulheres que têm voz e têm trazido esse tema para a mesa. Se você não adivinhar quem são, não tem problema nenhum. Todos os créditos para elas e para os programas estão na descrição do episódio. E todas as frases foram retiradas de vídeos que estão abertos ao público. O que ninguém, Mônica, te contou sobre menopausa? Nada. A gente só vai conseguir mudar a mentalidade se a gente fizer o que a gente está fazendo aqui agora. É falando, é debatendo, é perguntando, é ouvindo. Porque a expectativa de vida da mulher antes era 55, 60 anos. Então, quando a mulher entrava na menopausa, era final de vida mesmo. Bom, Fernanda, eu queria super te agradecer seu tempo, receber aqui em Projetos Navegadores. E já queria começar perguntando um pouquinho de como que você foi se aproximando aí do tema da menopausa, dentro da tua profissão. Como é que o tema da menopausa surgiu para você? Gabi, eu que agradeço, eu acho importantíssimo a gente conversar sobre esse tema. E, na verdade, a minha formação é de ginecologista, e depois eu fiz a especialização em mastologia. Então, eu trabalho bastante também com câncer de mama. Só que em algum momento começaram a vir pacientes para mim perguntar se elas realmente tinham contraindicação a fazer a reposição hormonal, ou porque elas tinham a mãe com câncer de mama, ou porque tinham um familiar distante com câncer de mama, e já tinham passado com outros colegas que tinham contraindicado. E começou a me incomodar aquilo, porque
muitos desses casos, elas não tinham contraindicação e foram podadas de fazer uma reposição hormonal por terem um histórico familiar que, no caso delas, não aumentava risco. E isso começou a me incomodar muito. E aí que eu comecei a focar mais para a questão da terapia de reposição hormonal, justamente porque eu ciclo dos dois lados. Eu vejo o câncer de mama e vejo a paciente que pode e deve fazer a reposição hormonal se ela não tiver contraindicação. Então, eu comecei mais nisso, e também porque eu comecei na fase do meu climatério, as pacientes vinham com algumas queixas que eu também me identificava, e acho que isso também foi muito motivador para começar a focar nessa questão de menopausa. E aí, bom, você fala do momento em que surge, né? No currículo médico, né? Na residência, ou seja, durante o curso, a residência, hoje, ou na época, né, ou mesmo hoje, existem horas dedicadas a esse tema, ou seja, ainda é um esforço bem individual de buscar. Não, é muito pouco que se fala na faculdade, na residência médica mesmo de ginecologia. Se eu tive 1, 2 aulas no máximo de menopausa, foram muitas, né? Então, assim, é muito pouco. A gente realmente tem que investir depois em cursos, pós-graduação. Hoje eu estudo demais o assunto e a gente faz grupos de estudo só sobre menopausa, e ainda assim é insuficiente. Então, realmente, a gente tem que começar a se dedicar mais e por fora do curso mesmo, com certeza. Vários livros sobre isso. Diz que é o campo menos estudado, menos financiado, é a menopausa da medicina. Isso é muito triste, porque a medicina não olha para a mulher. A medicina não previne as condições mentais e cerebrais da mulher. Isso tudo é muito triste, porque, inclusive, não se tem investimento para a menopausa. Se sabe muito pouco sobre a menopausa. Hoje, a mulher de 50 não é mais aquela de 20 anos atrás que estava na cadeira de balanço, fazendo tricô. Se isso for uma escolha, tá tudo bem. Agora, não é mais assim, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida de 90 anos, de 95 anos. O que será nesses 40 anos? Você vai viver sofrendo, morrendo de calor, sem conseguir dormir, quase matando uma pessoa, assassinando uma pessoa por causa da sua condição emocional. Então é um turbilhão de hormônios que invadem a mulher nessa fase da vida, e que não pode ser dessa maneira. Não se tem muito pouca informação sobre isso, e que elas estão cada vez mais acuadas, e ainda é um grande tabu em 2025, gente. Pelo amor de Deus, isso tem que mudar. A medicina, olhem para as mulheres. Eu imagino que também é um tema que deve ter ficado sem muita pesquisa relacionada durante um tempo. Até vou te antecipar essa pergunta. Existia um estudo, né, assim, por volta dos anos 2000, sobre reposição hormonal, e o que houve de errado, o que aconteceu com esse estudo, qual foi o impacto que a gente teve do surgimento desse estudo nos anos 2000 e 2002? Foi muito grande o impacto. Esse estudo se chama WHI, ele foi em 2002, ele foi até 2005, teve que ser realmente parado o estudo, porque viu um aumento de risco para câncer de mama nas pacientes que faziam reposição hormonal nesse estudo, e aumento de risco de doença cardiovascular. Só que foi um estudo que utilizou hormônios literalmente com doses cavalares, porque o estrogênio utilizado no estudo foi o estrogênio da égua prenha. Então é um estrogênio que o nosso corpo não reconhece, com uma dose muito maior. A progesterona utilizada nesse estudo foi a medroxiprogesterona, que é uma progesterona de depósito, aquela injeção que a gente dá a cada 3 meses, ou seja, também alta dose, que nós não utilizamos na reposição hormonal da menopausa atualmente. A média de pacientes desse trabalho foi uma média de idade de 63 anos, ou seja, uma média de idade posterior ao que a gente começa a terapia de reposição hormonal. E já com maior risco. Exatamente, Gabi, quando essas pacientes já têm um maior risco para ter câncer de mama e para ter doenças cardiovasculares. Foi um estudo que teve uma ampla divulgação e uma hipervalorização dos resultados, criou-se um pânico. Na época, eu lembro, eu estava na residência, inclusive, de outdoors, hormônio da câncer, né? Então, realmente foi assim, toda mulher que fazia reposição hormonal parou de fazer, porque a leitura do trabalho foi essa: quem faz reposição hormonal dá câncer de mama.
Foi um trabalho muito importante, sem dúvida, né? A gente sabe que a reposição hormonal com hormônios em doses suprafisiológicas, hormônios que não são bioidênticos, podem aumentar risco mesmo, mas não dessa forma que o estudo preconizou, e acabou que podou muitas mulheres de fazerem reposição hormonal nesse tempo todo, e até hoje a gente vê esse pânico, essa fobia de muitas pacientes para fazer a reposição hormonal e terem medo de ter o câncer de mama. Você falou então do bioidêntico e você falou que esse estudo foi feito com com hormônio de éguas fêmeas, né? Uhum. O que é o bioidêntico? Ou seja, qual é a diferença do hormônio que se usa hoje na reposição para o hormônio desse estudo, por exemplo? Quando a gente fala bioidêntico, na verdade a gente gosta mais do termo isomolecular, porque o bioidêntico dá a sensação de que ele é natural, né? Mas quer dizer que tem a mesma molécula do que o nosso organismo produz, dos nossos hormônios. E isso faz toda a diferença, porque ele encaixa totalmente nos nossos receptores e isso diminui o efeito colateral da medicação, né? Então, o ideal hoje para reposição hormonal é realmente que a gente prefira os hormônios isomoleculares ou bioidênticos e a menor dose possível para aquela paciente. Não existe uma receita de bolo, né? A reposição hormonal ela tem que ser individualizada e para cada paciente vai ser uma dose, mas a gente deve sempre preferir a menor dose possível com hormônios isomoleculares ou bioidênticos. Foi nos anos 2000, eu imagino que a gente tenha passado uma década ou mais de pessoas, ou seja, até hoje, né, de uma repercussão de mulheres que evitam a reposição, ou talvez até de profissionais que não voltaram, né, a se atualizar sobre o tema. Existe uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade para iniciar a reposição hormonal. E essa janela são 10 anos. Então, se a paciente entrou na menopausa e está há 10 anos sem hormônio, ou seja, sem fazer uma reposição hormonal, eu não posso, teoricamente, introduzir uma reposição hormonal depois dessa janela, porque aí, neste caso, eu vou aumentar o risco cardiovascular dela. Ao contrário de que se eu fizer essa reposição hormonal na hora correta, ou seja, antes dessa janela de oportunidade, eu protejo essa mulher de risco cardiovascular, né? Então, olha o perigo, entre aspas, né? Mas assim, de você simplesmente negar uma reposição hormonal para uma paciente que talvez pudesse usar e depois ela não pode, né? E aí poderia evitar doenças cardiovasculares, né? E o risco cardiovascular na pele, na menopausa, aumenta, ou seja, a falta do estrogênio tem um impacto nisso. Tem um impacto, Gabi, porque o estradiol ele tem uma função fundamental nos nossos vasos de produção do óxido nítrico, que é uma substância que relaxa os vasos. Então, a diminuição do estrogênio, ela vai deixar os vasos mais rígidos, e isso aumenta a pressão arterial e todo o risco cardiovascular. Entendi. Bom, e eu imagino, ou seja, até pelos sintomas, né, que muitas de nós reportam, né, brain fog, o cansaço, a memória, né, a gente debateu, até, né, falamos aqui antes de começar a gravar sobre a doutora Elisa Mosconi, ela costuma dizer que a menopausa começa no cérebro. O que quer dizer isso? Foi maravilhoso, né? A doutora Elisa Mosconi, ela mostrou, assim, e isso é muito prevalente mesmo. A gente começa muito com sintomas cerebrais muito antes da menopausa em si. O que são esses sintomas, né? Essa questão da alteração de memória, principalmente para nome, que pode começar nessa perimenopausa, ao redor dos 40, 50 anos, alteração do padrão do sono, não necessariamente você começa a acordar à noite, também pode ser, né, acordar de madrugada, mas às vezes você pode ficar com sono mais superficial, às vezes você fala assim, mas eu volto a dormir, tá tudo bem, mas tá acordando. Isso já não é interessante para o nosso ciclo circadiano. E tudo isso porque existe um sistema de feedback que a gente fala entre o nosso cérebro e os ovários, né? Então, essa comunicação, quando os ovários entram numa falência, ou seja, começam a diminuir os hormônios ovarianos, o cérebro começa a ter toda essa alteração na região do hipotálamo, hipocampo, principalmente numa região de termorregulação do hipotálamo, e é por isso que a paciente pode começar a ter alteração de temperatura, não necessariamente os calores, que é aquela coisa do fogacho, os calores mais nessa parte superior do corpo, que vem numa fase um pouquinho mais tardia, mas às vezes ela pode começar, tô acordando suando, com a perna molhada, não necessariamente com a onda de calor, com fogacho, né, mas aumento da temperatura corporal, o marido sempre precisou desligar o ar-condicionado, de repente ela que pede para ligar o ar. Então,
dá uma loucura, assim, no termostato da temperatura, porque existe essa comunicação cerebral. E isso começa a acontecer muito antes da menopausa em si, e o que é pior, muito antes de ter algumas alterações em níveis laboratoriais, né? Você vai ao médico, o médico pede os exames, tá tudo bem, aparentemente, e só que você já tem um sintoma. Não sou mais uma pessoa friorenta. É muito esquisito. Tive que ressignificar o armário. Aceita. Acabou gola alta. Acabou, amor. Blusa de gola alta não existe mais. Porque na hora que a entidade da fogueira chega, você tá metido numa gola alta, você mata o ser humano na tua frente. Não tem possibilidade. Eu tenho que ter uma blusa em gola V. Você entendeu? Aí você, quando sente frio, coloca echarpe. A entidade da fogueira chega, você tira echarpe. Sente frio, coloca echarpe. A entidade do calorão chega, você tira echarpe. Fica nessa coreografia da echarpe. Então, isso que eu ia te perguntar. Só um exame, até pela extrema alteração, né, que a gente sofre, quer dizer, a gente, né, a mulher não tem menos estabilidade, né, nessa questão hormonal. Hoje, o seu debate, por exemplo, com uma paciente, ele tem muito mais a ver com sintomas clínicos do que... Muito mais. E eu sempre comento assim, o que vai nortear o nosso tratamento é o sintoma clínico. Então, se o paciente, por exemplo, não tiver um sintoma clínico, eu não vou ter um norte, assim, vou entrar com uma progesterona ou um estradiol. Para quê? Para melhorar nível laboratorial? A gente não vai enxergar isso no laboratorial. Então, eu preciso ter um parâmetro, e o parâmetro vai ser o sintoma clínico dela. E eu brinco assim, eu acho que é muito, muito raro na medicina, a gente não pode falar zero, né, de risco ou 100% de risco, uma paciente que não tenha nenhum sintoma. A gente brinca assim, acho que ela não foi vasculhada bem, porque são descritos mais de 70 sintomas aí de perimenopausa, menopausa, que podem estar relacionados. Mas eu brinco assim também, não podemos colocar tudo na conta da menopausa. Às vezes a paciente trabalha muito, dorme tarde, come mal, não faz atividade física, e daí ela tá sempre cansada, extenuada. Não adianta a gente falar que vai fazer reposição hormonal, vai resolver. Ela precisa fazer a parte dela, de atividade física, de uma alimentação adequada, tudo isso que a gente bate o martelo, né? Mas que realmente precisa ser feito. Você mencionou a falência, né, dos ovários. O que está acontecendo fisiologicamente com esses órgãos? Eles vão realmente atrofiando. Vão diminuindo mesmo, e diminuindo a sua produção. A mulher, ao contrário do homem, ela nasce com uma determinada quantidade de óvulos que ela vai perdendo ao longo do ciclo reprodutivo dela. A cada menstruação, a cada ovulação, ela vai perdendo um óvulo, até que ela chega na fase da menopausa. O que é menopausa? É uma idade de aniversário, né? É uma data, assim como é... Exatamente, assim como é a menarca, que é a primeira idade da menstruação da menina. A menopausa é a última menstruação da mulher, e de definição de livro a gente tem que contar 12 meses sem menstruar. Aí você pode falar que ela está na menopausa. Que foi aquele último dia antes desses 12 meses. Exatamente. Mas é um diagnóstico retrógrado, né? Você vai esperar ficar 1 ano sem menstruar para, olha, agora você está na menopausa, vamos fazer alguma coisa, né? Mas de definição de livro é isso que a gente utiliza, e o sintoma clínico vem bem antes, mas a gente não consegue pegar. Eu diria, no meu caso, que ele deve ter começado bem antes. Eu só levei tempo para entender que pudesse ser isso. Uns 5, 6 anos antes, assim, da idade, né? Não é nem que eu ainda, né? Assim, eu acho que todas nós levamos um tempo para identificar que isso pode ser, e às vezes os médicos também. Sim, né? mas o exame, tá tudo bem. A queda do estrogênio é a única explicação? Os outros hormônios também estão sofrendo alterações? Os outros também influenciam, ainda mais nessa parte até cerebral que a gente está comentando, né? A progesterona, ela tem um papel fundamental na neuroproteção mesmo. Ela até impede um pouquinho da morte dos neurônios, que a gente fala. Ela tem uma ativação do nosso sistema que a gente chama de GABAérgico, então do aprofundamento do sono e da calma. Então, muitas vezes, nessa fase da perimenopausa, é muito comum o sintoma da irritabilidade. Então, aquela mulher, exatamente, aquela mulher que ela chega aqui, ela fala, nem eu me aguento, né? O marido já não aguenta, ela não se aguenta, os filhos não aguentam, ninguém aguenta, o pavio curto, e isso pode estar relacionado com a diminuição da progesterona, justamente por essa ação no sistema nervoso central, e também pela questão do padrão do sono. A progesterona, ela consegue melhorar o nosso sono profundo, né? Então, ela tem um papel fundamental. E a testosterona também tem um papel muito importante.
principalmente no desejo sexual hipoativo, que é uma queixa muito comum dessa fase, né, da alteração de libido, mas também na questão de depressão, né, que muitas mulheres às vezes acham que estão depressivas, e pode ser uma questão hormonal, né? Às vezes o estradiol também tem influência, porque ele é um precursor da serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar. E quando o estradiol baixa a serotonina, a mulher fica mais depressiva, ela acha que está com depressão, às vezes pode até ser mesmo uma depressão, mas muitas vezes a causa pode ser hormonal. Ou seja, passou dos 40 anos, também pesquisar essa enfim, questões de insônia, humor, você também pode ter uma relação com os hormônios. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito alegre. Eu tive muita, assim, porque a gente fica falando do calor, do desânimo, do sono, e isso é muito ruim, mas para mim o pior foi o emocional. Eu achei muito ruim esse up and down, essa coisa de você se ver num lugar meio baixo astral, meio desanimada, meio triste, não saber decifrar o que é, se era uma depressão, se era... Então assim, eu comecei a ficar no climatério, não se falava tanto ainda quando eu comecei com 48, climatério, que é a menstruação rareando. E uma irritação que eu nunca tinha sentido da minha vida. Quando se faz a reposição com estrogênio, a progesterona entra também, ou seja, qual é essa relação? Ela tem também alguma... Se você faz o estrogênio, você tem que fazer... É mandatório, né? Quando o estradiol, ele tem inúmeras funções no nosso corpo, mas no útero ele tem uma função proliferativa, ele aumenta as células do útero. E isso pode ocasionar um câncer de útero se você não fizer a contraposição da progesterona. Então, a paciente que tem útero e você começa uma reposição hormonal com o estradiol, você é obrigado a usar uma progesterona para fazer essa ação protetora do útero, né? Agora, assim, além dessa função da progesterona, ela tem essas outras funções que a gente está falando? Tem, ajuda muito. Mas aí a gente vai avaliar o caso, se a paciente não tem útero e ela fica bem só com estradiol, maravilhoso, é aquela coisa, menor dose possível, menor quantidade possível. Eu não vou usar progesterona, né? Agora, se ainda assim, ela tá com estradiol, a gente tá tudo, né, tá fazendo atividade física, tá uma alimentação saudável, mas ainda assim tem uma questão de sono, você pode associar também uma progesterona para ver via oral, para ver se ela tem uma melhora desse sono. E a testosterona, você falou, né, que tem uma relação com o desejo sexual, tem uma relação também com o humor, né? Sintomas que possam ter a ver com o humor, com a depressão. E a questão muscular ou do osso, né, que eu sei que também é um desafio grande nosso, das mulheres, que essa perda muscular e óssea, né? A testosterona também tem um papel, né, nesse sentido, ou é mais o exercício, a combinação? Do ponto de vista assim, muscular, o sistema ósseo-muscular é muito importante nessa fase, né? A diminuição principalmente do estradiol e da progesterona repercute numa diminuição da perda da massa óssea, e isso um risco maior para osteopenia e osteoporose, então isso é um ponto. O outro ponto é que a gente vai tendendo a ter uma diminuição da nossa massa magra, o que é muito danoso para os nossos ossos, porque quem protege os nossos ossos é a nossa musculatura, né? Então, eles começam a ficar mais frágeis e também não tem a proteção da massa muscular. Então, o estradiol e a progesterona para massa óssea. A testosterona, ela não pode ser usada para aumento de massa muscular, né? Para você ter uma hipertrofia com a testosterona, você vai ter que usar doses muito altas. Não é o que se faz na reposição não se preconiza na reposição hormonal, né? Então, para musculatura, o ideal é uma suplementação ou uma ingesta de proteína adequada, a reposição hormonal com estradiol e progesterona, e musculação. Hoje eu vi a Cláudia Raia, eu vi na internet a Cláudia Raia com uma outra atriz no colo, chorando, olha, depois dos 40 não tem jeito, é a musculação. Eu acho que é importante eu te perguntar sobre isso, porque também é uma resistência muito grande entre as mulheres para fazer a musculação, né? Primeiro, eu até brinco, olha, se você fosse ficar fortuna de fazer musculação, você não sabe o que. Não. Isso não vai acontecer. Não, pode esquecer. Ao contrário, você vai até se frustrar, se era esse seu objetivo, né? Mas eu queria te perguntar realmente sobre exercício de força e resistência, porque eu sei que existe, né, todo
uma evitação geral entre as mulheres. O que você acha que é a importância disso? Sim, é inegociável. Eu falo, é inegociável, assim. Por mais que seja chato, precisa ter o exercício resistido, e não é aquela musculação que você está fazendo, conversando no celular, conversando com a amiga, precisa ter a ativação da parte muscular. Não tem conversa. É claro, eu gosto de dançar, eu gosto de... Luta é muito legal, mas precisa ter a musculação. O músculo, ele precisa ser acionado. Então, o exercício resistido, ele precisa fazer parte da rotina da mulher 40 mais. O músculo a gente não consegue de uma semana para outra, né? Então, eu falo que assim, a gente precisa começar a nossa poupança de músculo para a nossa longevidade. Não adianta a gente, claro, sempre é tempo, começar com 70, com 80, mas o ideal é que a gente comece antes e chegue aos 70, 80 com uma massa muscular melhor. E a maioria de nós está num sanduíche, né, entre filhos e os pais envelhecendo, e uma mulher que cai, tem uma queda, faz uma fratura e fica de cama, ela já vai entrar numa bola de neve, né, a depender da idade, muito grande, não só do corpo, mas mobilidade, saúde mental. Sim, não, e é o músculo que vai impedir essa... Exato, prevenir isso é fundamental. A primeira causa de morte na mulher pós-menopausa ainda é a cardiovascular, risco cardiovascular, primeira causa. A segunda causa é por complicação de fratura. Porque fratura, é isso que você falou, interna, aí sepse, entendeu? Então, a gente evitar isso é fundamental. Aumenta mais o risco de morte do que o câncer de mama. Eu tenho que te perguntar sobre o cardiovascular, porque eu acho que também me parece uma informação um pouco disseminada entre as mulheres, entre nós leigas, né? Nós temos um risco diminuído cardiovascular em relação aos homens pré-menopausa. Ele aumenta com a menopausa, ou seja, o nosso risco modifica com a menopausa justamente pela diminuição estrogênica, né? Quando a mulher começa a entrar na menopausa, o risco se iguala ao homem e depois até aumenta se a gente não tiver essa reposição hormonal adequada, por causa da diminuição principalmente estrogênica. E aí entra também aquela questão da circunferência abdominal, né? Por que a gente fala que a mulher, ela deixa de ser pera, né? Que geralmente a gente tem uma facilidade de concentrar gordura mais em quadril e culote, que a gente não gosta, mas é uma gordura que não aumenta risco cardiovascular, ao contrário da gordura abdominal. Quando a gente começa a atravessar a fase de perimenopausa, menopausa, a gente começa a ter uma facilidade do quê? De aumentar gordura abdominal. E é por essa isso, visceral exatamente, que aumenta risco cardiovascular e também pela diminuição do estradiol. Agora não adianta a gente falar assim, então eu vou fazer reposição com estradiol, eu vou perder barriga. Não é. Mas é a proporção dessas gorduras, né? Porque é justamente isso. O estrogênio, ele facilita uma deposição, talvez, aqui no culote quadril, né? Então, quando você tem um ajuste dessa proporção, você está diminuindo esse risco da circunferência abdominal, né? E aí uma pergunta a respeito dessa deposição de gordura que muda muito, né, realmente, de menopausa. Isso é também uma indução hormonal, quer dizer, você continua comendo como você comia, você eventualmente está fazendo exercício como fazia, e aí você ganhou uma pancinha. Isso já é relatado nos estudos, Gabi, a gente calcula, mesmo fazendo tudo direitinho, como você falou, um ganho de 0,8 a 1 quilo, 800 gramas a 1 quilo ano. E vamos para aquele mesmo lugar, né? Não é? Resolver ir para o mesmo lugar. Entendi. E aí, nessa, né? Então, assim, duas coisas interessantes que a gente falou aqui, que é o meu controle do peso, que não é só uma questão estética, é realmente em relação ao risco, e até o cardiologista mesmo, que normalmente não está no hall de médicos que uma mulher pensa em consultar. E que faria sentido também ter uma atenção maior para o coração. Com certeza. Nessa fase. Eu vou voltar um pouco. Então, quais hormônios podem estar no rol, né? Foi o que você falou, nem todos, a monoterapia em alguns casos é interessante, essas combinações, mas quais são os hormônios considerados, né, para quando você vai fazer uma reposição? Quais podem fazer parte? Então, geralmente, o principal hormônio da mulher é realmente o estradiol, né, ou o estrogênio. Então, a gente começa por ele. Se a paciente tiver útero,
sempre associar a progesterona. E a testosterona, teoricamente, a indicação é para o desejo sexual hipoativo, né? A gente vê muito essa questão, a mulher chega com uma testosterona no sangue e tá baixa. Minha testa tá baixa, eu preciso repor. A indicação de reposição de testosterona não é pelo nível de sangue laboratorial. Vai estar, na grande maioria das vezes, baixo nos ensaios, nos melhores laboratórios, na mulher. Então, a indicação não é por nível laboratorial, técnico, é desejo sexual para testosterona, né? E aí o estradiol e a progesterona, conforme a gente falou. E aí, além da quais hormônios, as vias, né, que são isso que eu te perguntar, fazem muita diferença até no efeito colateral. Então, por exemplo, o estradiol é um hormônio que, se você usar hoje, a gente prefere iniciar pela via transdérmica, pela pele, que você cortando a via oral, você impede o efeito colateral de trombose. Quando a gente toma o estrogênio por boca, ele tem a primeira passagem hepática pelo fígado, né? E o fígado, ele produz os nossos fatores de coagulação. Essa passagem vai alterar essa proteção de fator de coagulação e vai causar uma hipercoagulabilidade, um aumento de risco de trombose. Quando é o mesmo hormônio, o mesmo estradiol, ao invés de eu tomar, eu colocar ou em creme, ou adesivo, ou via vaginal, eu não tenho esse aumento de risco para trombose, entendeu? Sim. Então, a gente preconiza a pele, até porque a gente começa com as doses menores, até formulando, ou também de farmácia, que é o estradiol isomolecular, e vai aumentando conforme a queixa da paciente ou não, ela fica naquela dose. A progesterona tem diferença também, então, quando eu quero uma melhora dessa questão de sono, precisa ser o via oral, porque só a progesterona via oral, ela é metabolizada por um metabólito chamado allopregnenolona, que vai atingir o sistema nervoso central e ter a questão da melhora de sono e melhora dessa questão de irritabilidade. Se eu usar a progesterona em creme transdérmico, os estudos não mostram proteção uterina. Então, eu não posso fazer progesterona transdérmica para proteção uterina, né? Então, ou você vai fazer via oral, ou você vai fazer via vaginal, são as cápsulas. As cápsulas, elas não vão ter o benefício da melhora de sono, as vias vaginais para progesterona, mas elas vão ter a proteção uterina, melhora até a questão de ressecamento vaginal também, ajuda. Então, depende muito do que é a queixa da paciente. E a testosterona também. A testosterona, ela é proibida fazer via oral, porque tem uma toxicidade hepática maior, então a gente prefere para a mulher sempre começar nos cremes mesmo. Agora, tem que tomar muito cuidado as mulheres que têm crianças em casa, porque existe a contaminação cruzada, isso até para o estradiol também, né, quando é creme, e você pode até ter uma puberdade precoce na criança em casa, e aí a gente precisa evitar. Então, os adesivos aí, eles são melhores nesse sentido, porque ele tem um sistema de, apesar de ser pela pele, também ele isola, então não tem a contaminação cruzada se tiver uma criança em casa, entendeu? E eu ia te perguntar sobre o chip, que eu sei que existe toda uma polêmica, né? Quer dizer, quando você tem algo ali que tem uma liberação, está dentro já da sua pele, isso pode, não pode, quais são os riscos? Existe muita discussão. É claro que não pode ser uma primeira opção de terapia de reposição hormonal. Faltam estudos a longo prazo com os implantes hormonais. A gestrinona, que foi a que ganhou essa fama do chip da beleza, ela não é um hormônio, né? A gestrinona, nós não produzimos gestrinona, a gestrinona é um anabolizante, então realmente a longo prazo não tem estudos a longo prazo, e para reposição hormonal não tem o menor sentido usar a gestrinona. Agora sim, implante de estradiol, de testosterona, vai depender. Aquela paciente que às vezes usou essas outras vias e ou não teve o benefício, ou ela esquece de usar o creme, ou não teve resposta, você pode fazer um termo de consentimento com a paciente, explicando os riscos, lançar mão dessa outra opção do implante hormonal para estradiol e testosterona. E a reposição, eu faço, acho que é importante dizer, porque eu também posso falar da minha experiência, e eu senti realmente uma melhora tanto no sono, quanto
e também nessa confusão mental, na questão da memória. Mas eu acho que é importante também dizer que tem que ter uma aderência ao tratamento, porque leva algum tempo, correto? Não se acerta de primeira. Eu tentei uma reposição inicial que não funcionou, eu inchei, enfim. E eu lembro, né, a gente já conversou sobre isso, que isso não é um... Foi o que você falou, ela é muito individualizada, e além de individualizada, eu imagino que também você tem que acertar, né? É uma alquimia, né? A gente vai tentando ajustar mesmo. Eu brinco que, assim, quando a gente começa a reposição hormonal, eu sempre falo assim, eu preciso te ver em 3 meses. Porque ou eu vou ter que aumentar a dose, eu vou ter que diminuir. Se eu tiver que manter, ótimo, acertamos. Mas na maioria das vezes, vai precisar de um ajuste, né? E é um pouquinho cobertor curto, né? Bota a testosterona, pode perder cabelo. É isso bota mesmo. A progesterona, pode engordar um pouco. É isso mesmo. Porque nós somos muito sensíveis. Né? Então, acho que ou seja, ter essa frequência, ou seja, não desistir e pensar, ou seja, que vai levar algum tempo, né? E o que você falou também, muito importante da gente deixar essa regularidade. O hormônio precisa ter regularidade. Tem que ser aquela coisa, aquele mesmo horário, fazer certinho. Ah, mas eu esqueci 2 dias, já vai fazer diferença, porque começa a ter a baixa do hormônio, né? E isso não é interessante. O ideal é que a gente crie uma estabilidade. Então, a paciente precisa aderir. Se ela esquece de usar o creme, eu vou ter que mudar. Para ela, não vai funcionar. Ela vai gastar dinheiro à toa, eu vou perder meu tempo. Então, daí, talvez o adesivo seja mais interessante, porque ele pode ser um pouco mais prático. Exato. Ela troca só 2 vezes por semana. Então, assim, mas tem paciente que usa o adesivo, tem coceira, tem prurido, então vai pro creme. Então, é individualizado mesmo, mas precisa ter essa regularidade. É muito importante. Não só para ter efeito, como também há um risco que você toma hoje estrogênio, passa uma semana sem tomar, tomei de novo, ou seja, também é ruim ou é só uma questão de não ter um efeito? Eu acho que é mais pelo efeito, e você pode começar a ter mais dor de cabeça, que é um efeito comum dessa irregularidade, né? Os sangramentos, que também é um efeito colateral comum. O sangramento, não só pela irregularidade, mas realmente é um efeito colateral muito comum quando a gente inicia a reposição hormonal, e as mulheres se assustam, né? Então é legal deixar muito claro que é um efeito colateral comum quando a gente entra com o estradiol, ainda que a gente use a progesterona adequadamente, pode ter um sangramento pelo estímulo do útero, mas depois isso tende a estabilizar. E aí isso é questão de dose. Às vezes tem que aumentar um pouquinho a progesterona, diminuir um pouquinho o estradiol, aí a gente precisa ir tateando mesmo. Legal. E eu tinha mais um hormônio para te perguntar, porque você falou do uso local, né, do uso vaginal. É um tipo de hormônio, é um tipo de estrogênio, um tipo... E ele é a mesma coisa, porque, por exemplo, pode ser uma pomada e você ainda assim está usando gel. Qual é a diferença? Quer dizer, o que é um hormônio local? Você falou um pouco dessa questão do afinamento da pele. Ele pode ser um hormônio também que você usa nesse menu, a depender dos seus sintomas. Pode. E especificamente para a vagina, Gabi, tem o estriol, que é um outro hormônio, que é muito bom para ambiente vaginal mesmo, mas que ele é inativo no sangue, né? Então, assim, até para pacientes com câncer de mama, claro, a gente conversa com o oncologista, tudo, mas você pode usar o estriol vaginal, porque por um período ali de tempo, ele é inativo no sangue, não aumenta estrogênio no sangue fazendo o estriol vaginal, mas o tecido vaginal tem muito receptor pro estriol, então ele ajuda na lubrificação, ajuda nesse afinamento da pele vaginal, que começa também nessa fase, a paciente começa a ter fissura, dor para ter relação, porque a pele, além de ficar mais seca, ela vai afinando, né? Então, o estriol vaginal, ele ajuda muito nessa questão, a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa, né, que é essa questão toda da alteração mesmo do ambiente vaginal, não só a finura, não só o ressecamento, mas também a alteração dos nossos lactobacilos protetores, que eles diminuem com a diminuição do estradiol, a gente pode começar a ter mais infecções, mais corrimentos de repetição, e então deixar esse ambiente estável é muito importante, até para prevenir essas questões, cistites de repetição, infecção urinária. Às vezes eu tenho paciente que fala, mas eu não tenho mais relação sexual. Mas não é sobre... isso também é muito importante, mas vai muito além disso, né? Tá prevenindo infecções urinárias de repetição, cistites, etc. E corrimentos, né? Infecções vaginais. E a pergunta, é para sempre? Quer dizer, você começou uma reposição...
É uma curiosidade realmente que eu tenho, nunca perguntei. É para sempre? É durante alguns anos? Qual é a... Não tem um tempo definido mais, Gabi. Antes a gente falava, 10 anos, para de fazer reposição hormonal. Hoje a resposta é até enquanto a paciente tiver benefício. Então, assim, o ideal, claro, os 5 primeiros anos da menopausa são, teoricamente, anos mais intensos de sintomas. Depois começam a estabilizar esses sintomas. 10 anos pós-menopausa, teoricamente é interessante a gente diminuir um pouquinho a dose hormonal. Mas tem paciente que às vezes com 70 anos eu vou diminuir, ela começa a ter alteração de padrão de sono, ela começa a ter até calor com 70 anos, né? São as mais refratárias. E aí você volta. Então, assim, não tem um tempo limite, enquanto houver benefício. Maravilha. E para quem a reposição não é indicada? Hoje, assim, contraindicação absoluta de reposição hormonal. Então, a paciente que teve o câncer de mama, ela não pode usar a reposição hormonal, ela pode usar o estriol, isso conversando com o oncologista dela, né? Mas, teoricamente, via vaginal existe uma abertura para discussão, e pro estradiol vaginal também, esse ano, inclusive, de 2025, foi lançado no ASCO, que é um congresso dos oncologistas aí americano, um trabalho com o estradiol vaginal nas mulheres com pós-câncer de mama, né, e que não houve aumento de risco para câncer de mama, para recidiva da doença, e inclusive mostrou melhora de mortalidade por todas as causas, inclusive mortalidade para câncer de mama nessas pacientes. Então, assim, foi bem discutido isso, foi super polêmico. É claro que a gente precisa de mais tempo aí, mas é um estudo que já impacta, né, e que a gente pode começar a discutir mais com os oncologistas, porque a gente também tem diagnosticado mais câncer de mama em pacientes jovens, então isso é um impacto muito grande, porque ela acaba sendo induzida a uma menopausa precoce, artificialmente, então isso para sintoma clínico é pior ainda, e numa idade precoce. Então, tudo isso que a gente está sentindo depois, lá dos 45, alguém que teve câncer mais jovem vai passar ainda, porque o próprio tratamento, a quimioterapia induz, ou a rádio também induz. Aqui, e a hormonioterapia, né, que é um bloqueio do estradiol, né, dos hormônios, estrogênio, progesterona, e vai bloquear todos os receptores. Então, isso até causa a menopausa mais precoce até, né. Para quem sofre os sintomas da menopausa, como eu sofri e venho sofrendo, o calorão é o de menos. A gente passa a esquecer as coisas, os nomes, o que ia dizer, o que ia fazer. E em relação, né, você tem o hábito de pedir um rastreio cognitivo, então voltando aí na questão do cérebro, o que você acha que é a importância e o que pode ser feito uma vez que você identifica, né, se houver alguma, o que é o rastreio cognitivo? Sim. Acho que todo mundo sabe o que é. A audiometria, né, que também faz parte desse processo. O que é? Né? Gabi, é muito comum, né? Às vezes é uma queixa muito comum a questão da memória, né? Então eu pergunto 100% quase das pacientes perimenopausa, a minha memória tá ruim. Tá, mas a gente precisa ir além. Como tá ruim? Qual é a sua alteração? É para nome? É para acontecimento? Eu acho que tá assim, eu acho que é mais para nome. Eu esqueço a chave. Fica muito subjetivo, eu não consigo até que ponto isso é distração, porque não tá focada. A vida tá muito... tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ou até que ponto pode ser um sinal mais alarmante, sono, né? A própria alteração de sono. Então, o rastreio cognitivo, ele entra como uma ferramenta muito fácil da gente fazer, né, são testes aí, você fez, né, tranquilo de se fazer, e ele é muito sensível para pegar a alteração de cognição leve, claro, sutil, que começa com isso, tá meio bagunçado, claro, ela continua fazendo a tarefa dela, o trabalho dela, mas sente que tem alguma repercussão na memória. Então, o rastreio, ele entra como uma ferramenta a mais para a gente conseguir enxergar até que ponto isso é só distração, ou se pode ser um alarme de alguma outra coisa além, alguma questão de Alzheimer, etc. E nós mulheres temos um risco aumentado. E faz sentido que esse risco seja já a falta do estrogênio? Faz muito sentido.
Tanto é que a mulher tem muito mais, né, a prevalência do Alzheimer. Então, isso está sendo muito estudado. A gente ainda não tem muito claro essa questão. Eu não posso falar para você assim, vou fazer a reposição hormonal com estradiol para prevenir o Alzheimer. Eu não posso falar isso. Não é para isso. Os estudos não são claros em relação a isso. Mas a gente sabe que existe alguma relação. A gente não tem essa questão muito clara. É só o que nos distingue, né, dos homens. Se você isola todos os outros fatores, o que vai nos distinguir para um risco maior, né, a princípio, seria o fato que os hormônios dele decaem lentamente e os nossos pulam, né? Da montanha-russa, né? Faz assim. E o que pode, na verdade, e aí eu acho que é interessante falar do tipo de intervenção, porque aquele Alzheimer que não é determinado geneticamente, que é a grande minoria, né, que é a minoria, o que você vai poder fazer hoje é a intervenção no estilo de vida, que também que tem um maior impacto quanto para um Alzheimer, que venha a ser se alimentar. Alimentação saudável, rica em legumes, verduras, atividade física, a própria musculação, né? Musculação, e lembrar que assim, o Alzheimer, ele começa os sinais começam assim 10, 15 anos antes. Né? Então, a gente ter essa busca mais ativa faz toda a diferença. E a audiometria entra... A audiometria, sim, com certeza, porque também tem uma questão até da própria cognição, fazer audiometria, a pessoa começa a ouvir pior, mas ela não tem a sensação que ela está ouvindo pior muitas vezes, e isso pode alterar até cognição. Então, é um exame de rastreio importantíssimo, né? A gente começa a fazer também nessa fase. E acho que é importante dizer, né, que a perda auditiva aumenta o risco para demência, e eu lembro que quando eu fui fazer a minha, olha, se precisar usar aparelho, vai ter que usar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vai usar. Aí quando eu soube que era, né, uma questão do risco realmente para o declínio, eu falei, não, claro, aí não tem jeito. Aí a gente entende por bem ou por mal. Por hora, né, o exame foi bem. E quando você acha que é a hora de buscar ajuda especializada? Porque é um pouco isso do que a gente debateu, né? É muito comum eu ouvir, óbvio, de pessoas mais jovens ou mesmo pessoas que estão na mesma idade ainda não tem uma alteração importante no ciclo, né? Não perceberam o seu fluxo diminuiu ou se está muito irregular. Eu mesma sempre fui muito irregular, então demorei assim para entender que poderia ser, né, já sinais de uma outra coisa, e como a gente comentou, começa muito antes, né? Assim, eles vão declinando, né? Começa com poucas coisas e aumenta. E eu sinto, às vezes, entre as mulheres mais jovens, ou que ainda não viu uma alteração no ciclo, todo mundo, não, mas eu... E ao mesmo tempo já tendo alguns sintomas que, às vezes, a gente identifica, mas como amiga, você também não vai ficar fingindo que é médica, especialmente se você não é. Sim. Quando você recomenda que já dê uma pensada e até advogar por si própria, né? Porque às vezes também você vai ao médico que a gente ainda está naquela questão laboratorial, você já está com sintoma clínico, mas tem toda uma resistência. Quando você acredita que a pessoa deve buscar alguma ajuda, tem que ir no ginecologista todo ano, né? Sim. Mas quando é que ela já deve começar a fazer essa provocação, né? De que pode ser um declínio já hormonal. Sim, eu começo a falar muito quando a paciente tem poucos sintomas, aí eu começo a falar tudo isso, falo, se acontecer alguma coisa, você me procura, né? Elas voltam, nossa, foi só você falar, comecei a sentir tudo. Não estava prestando atenção. Mas é isso, né? Então, assim, geralmente, essa questão da alteração do padrão do sono, que é muito importante, a questão da alteração de temperatura corporal, essa questão de cognição, e essa coisa do humor, que eu vejo muito, né? Nós, mulheres, a gente vai aguentando, né? A gente vai fazendo tudo, vai tendo todas essas alterações, mas a gente vai tocando, até um ponto que a gente fala, nossa, eu acho que eu não tô bem, eu só posso estar louca, né? Eu escuto muito, eu acho que eu tô louca. Só que a gente não tá louca, você não tá louca, né? Existem essas alterações mesmo que estão acontecendo e é importante buscar ajuda quando elas começam para que a gente possa atuar o quanto antes, né? Hoje, assim, os estudos mostram, quanto antes a gente começar a atuar, melhor e menor o impacto para a paciente. E qual que é o quanto antes? É essa questão dos sintomas clínicos. Muitas vezes pode ser uma secura vaginal, do ambiente vaginal, secura nos olhos pode ser também, né, que é um sintoma. Eu tive uma paciente que ela tinha queixa, era secura no olho, já tinha ido ao oftalmo, a gente começou a fazer a reposição, melhorou. Zumbido pode acontecer, diminuição do estradiol, dores articulares, dor no corpo, porque o estradiol, ele produz o nosso líquido das articulações, né, então esse líquido vai diminuindo, vai aumentando o atrito, você começa a ter mais dores articulares, dor no corpo,
que são sintomas mais vagos, mas que a paciente nunca teve, começou a ter, já é bom acender a luzinha. E a lista de sintomas é grande. Eu, por exemplo... Mais de 70. Mais de 70 sintomas. Eu senti alterações na pele, coceira, Sim. fluido, não aguenta mais o sol, rosácea, né? Então, ou seja, considerar que nós somos um ser sensível a hormônios, né? E a partir de uma certa idade. Me vi triste, acima do meu peso, ressecada, sem vontade de namorar, mal-humorada, com calor que, assim, tipo, destruía minha maquiagem, meu cabelo. Eu tinha acabado de... Como se, aqui, ó. Tô quase pronta para entrar no ar, falta me trocar, faltam detalhes, mas é como se eu entrasse embaixo do chuveiro e tivesse que começar tudo do zero. Eu passei por esses sintomas. E aí o conselho assim, eu até antes de entrar nessa última pergunta para você, eu sinto muito entre esse grupo, né? Eu tenho grupos grandes de mulheres da mesma idade, que chega um momento em que você passa a não se reconhecer. Né? Então, acho que são tantas alterações ao mesmo tempo, né? Insônias, humor, ou menos energia, né? Eu, por exemplo, falava, eu tô cansada. E meu marido falava, mas existe uma pessoa que não é cansada, é você. e realmente tinha tudo a ver com a questão hormonal. Se você pudesse dar um único conselho né? Um conselho prático para quem está entrando nessa fase, né? Que virou, e ainda bem, né, Fernanda? Virou um tema, porque a minha mãe, eu não lembro dela falar de Não, imagina. E se falasse, era assim, nossa, é normal, é da idade. Por que você tá reclamando? É pra aguentar, né? isso aí, tem que aguentar, imagina, né? Eu acho que o principal, Gabi, é assim, você não tá sozinha, né? Porque a gente tem uma sensação de que tudo isso começa a acontecer com a gente e a gente começa, nossa, será? Por que tá acontecendo tudo isso comigo, né? Assim, essas alterações aí no trabalho, a gente se sente pouco entendida, né? Muitas vezes... Menos produtiva. A paciente, uma mulher de 50 anos hoje em dia, tá no auge da vida dela, né? Se ela trabalha, aí ela vai viajar de férias, ela tá cansada, ela tá estressada, tá tudo bem, mas tá tudo ruim pra ela. E a gente começa a se sentir meio... Eu acho que eu tô louca mesmo, né? Mas assim, eu acho que o principal é realmente a gente não tá sozinha, você não tá sozinha, isso acontece, né? E que bom que a gente pode hoje usar muitos recursos para tentar atenuar isso. É claro que a gente não quer chegar quando níveis hormonais de quando tinha 20, 30 anos, né? Às vezes tem paciente que fala, eu quero ter aquele desejo sexual, aquela coisa. Eu falei, olha, é difícil, a gente pode ajudar, mas aquela coisa que brota, de repente, sozinho, vai ficando mais difícil, né? Então, eu acho que... Às vezes ainda bem, né? Eu tive uma amiga que queria atacar o cara do casada, não tem problema nenhum querer atacar, mas casada. Acho que a ideia é ficar bem com a idade que temos, né? É isso. E tem como ficar bem, né? E tem como ficar bem e procurar ajuda mesmo, né? E se de repente não se sentiu acolhida com algum profissional, ou se alguma questão, procurar uma segunda opinião, uma terceira, né? Não desiste. Não desistir. Maravilha. Fernanda, eu queria te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Foi uma delícia. Tenho certeza que vai ajudar muitas de nós. Que bom, fico feliz. Obrigada. Obrigada, Gabi. Isso me deu uma virada. Eu falei, tudo que eu conquistei a vida inteira, de ter que me reinventar para sobreviver, hoje é o meu maior troféu. Vamos de resumo do nosso episódio de hoje? Bom, primeiro, a transição começa cedo. A perimenopausa pode se iniciar entre 7 a 10 anos antes da última menstruação. Sintomas clínicos importam. Preste atenção a eles mais do que você presta atenção aos seus exames. Sintomas diversos, nosso segundo ponto. Eles chegam a uma lista de até 70, sendo que os mais prevalentes são as ondas de calor, alterações de sono, humor, memória, libido e energia. Terceiro, chegue preparada nas suas consultas. Olhando em retrospecto para minhas primeiras consultas a respeito do tema, eu realmente acho que eu devia ter levado uma lista de sintomas. Muitos deles que eu nem sonhava que pudessem ter relação com a menopausa melhoraram com a reposição. E eu sempre saía da consulta pensando, nossa, esqueci de falar A, B e C.
Muito chato também ser essa pessoa. Melhoraram com a reposição ou melhoraram com a musculação. Não me detestem, não fui eu que fiz a musculação funcionar. Ela simplesmente funciona. Quarto, discuta seus receios. Converse com um profissional que vai realmente te escutar. Discute seus medos também. Mas pense, se a reposição for uma opção segura para você, ela pode ajudar a proteger teu coração, preservar a memória e cognição e reduzir perda óssea, para falar de algumas das coisas que a reposição pode melhorar para você. E se a reposição não for possível, que é o nosso quinto e último ponto, existem caminhos eficazes com mudanças de estilo de vida e tratamentos não hormonais que também podem aliviar sintomas e preservar sua saúde e bem-estar ao longo dos muitos anos que você tem ainda pela frente. E saber o que muda no nosso corpo com a chegada da menopausa, por exemplo, será que todo mundo aí sabia que a gente tem um risco cardiovascular aumentado com a chegada dela? Bom, saber o que a gente sabe agora abre caminhos para a gente se cuidar de diferentes maneiras, com ou sem reposição. Fora isso, é a gente seguir juntas batalhando por mais pesquisa, mais investimento e apoiando profissionais como a doutora Fernanda, que hoje estão dedicados a garantir muitas décadas de saúde adiante de nós. O podcast Os Navegadores da Saúde Mental é uma produção daqui no Caju e nasceu de uma grande paixão minha, a saúde mental. Eu espero que esse episódio tenha tocado você de alguma forma e que possamos seguir juntos com vários papos que nos ajudem a navegar por esse mar que é complexo, mas que é cheio de caminhos, saídas e lindas rotas. Eu sou a Gabriela Viana e te espero no próximo episódio. Até lá!